Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Luz e Caridade. Hoje teremos nosso querido irmão Jamisney com o tema A Lei do Progresso. Então, vamos dar início à nossa doutrinária do dia de hoje. Vamos chamar nosso... ele já chegou, ó, tá danado, tá vendo? Nosso querido irmão já chegou, já está a postos. Boa noite, Haroldo. Como vai, querido? Chamando nosso querido palestrante do dia de hoje. Boa noite. Boa noite, querido. Como vai? Tá bem? E vocês? Estamos bem, graças a Deus. Estão vindo? E hoje vamos de Lei do Progresso, né, meu irmão? Coisa boa. Isso, Vamos lá, é. fazer nossa prece. Botar uma musiquinha aqui pra gente. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do saber, poder, da glória, da paz, da justiça e do amor. Que assim seja. E assim, meus irmãos, passo a palavra para o nosso querido irmão Jamisney com o tema A Lei do Progresso. À vontade. Muito boa noite, meus caros irmãos da Oi, Luz dona. e Caridade, na pessoa da nossa amiga Ana, de seu Léo, de Tânia Pastori, que eu estava conversando com ela mais cedo, recordando aí os estados psíquicos e espirituais aí do bairro Santo Antônio, além do Carmo. E vamos ver se eu coloco dentro desse tema, a Lei do Progresso, um pouco da história do bairro Santo Antônio, além do Carmo, que tem uma influência histórica no progresso do desenvolvimento da cidade de São Salvador. Mas, quando Allan Kardec, ao publicar o capítulo 8 da Lei do Progresso, ele iria formular algumas considerações sobre o desenvolvimento do progresso da humanidade, da sociedade, da coletividade e do nosso desenvolvimento individual e coletivo. Então, na questão 776, ele formula o seguinte questionamento: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? O estado de natureza e a lei natural que rege os mundos, os universos, essa lei natural que rege o nosso planeta Terra, ou Mãe Gaia, Ana, que tem 4,5 bilhões de anos. Então, os espíritos iria responder a Kardec: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Ou seja, a lei natural vai contribuir para o desenvolvimento da humanidade ou o desenvolvimento das humanidades. Então, os espíritos
que tem uma visão mais social da humanidade, continua respondendo. O estado de natureza é a infância da humanidade. E o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Olha a resposta, minha amiga Tânia, que ela disse que estaria assistindo. O estado de natureza é a infância da humanidade. E o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Portanto, nós não somos de natureza para viver eternamente na infância. Temos os nossos estágios de infância, de nascimento, de infância, de maturidade, da senectude, porque isso faz parte da jornada da vida. É uma lei universal, é uma lei cósmica, e cada mundo que é habitado pelas suas civilizações é regido pelas suas próprias leis naturais, como, por exemplo, eu vou fazer 60 anos este mês. Um ano tem 365 dias. Eu tenho 60 anos. O ano tem 365 dias, minha amiga Ana. Mas se eu fosse habitante de Júpiter, e Júpiter, quantos anos eu teria? Como, por exemplo, aqui na Terra, o ano corresponde a 365 dias. Em Júpiter, são 11 anos. Então, um ano na Terra, em Júpiter, corresponde a 11 anos. Então, se vocês multiplicarem 11 vezes 60, eu tenho 660 anos. Se eu vivesse em Júpiter, eu não vou nem falar de seu Léo, eu não sei se meu querido Léo, que eu estou morrendo de saudade de seu Léo Vigildo, não vou dizer a idade dele, mas se multiplicar a idade de seu Léo vezes 11 anos, que é um ano em Júpiter, me desculpe, seu Léo, ia passar de mais de 1000 anos. Portanto, são as leis, meu querido Léo, que eu adoro o seu Léo, são as leis naturais que regem cada planeta, cada orbe. E aqui na Terra não seria diferente, conforme a questão 778. Pode o homem retroagir para o estado de natureza? Antes de responder essa pergunta, eu não vou perguntar à Ana, que deu risada de seu Léo, quantos anos a Ana tem, mas ela já deve ter calculado a idade dela vezes 11. Se Ana morasse em Júpiter, Ana já saberia que ela era também bem velhinha. Então, Ana, vendo a questão 778... Eu tenho 55. 55. Então, multiplique, Ana teria 555 anos se ela morasse em Júpiter, ou seja, eu seria mais velha do que ela. Voltando à questão 778, sobre a lei do progresso na Terra. Por isso que eu criei, Ana, esse parâmetro com Júpiter e que certamente outros planetas também, conforme o próprio Livro dos Espíritos vai falar sobre a lei de progresso em outros mundos. O homem pode retroagir para o estado de natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância, desde que progride. É porque Deus assim quer. Pensar que possa retroagir à sua primitiva condição, fora negar a lei do progresso. Portanto, todos nós estamos constantemente
incessantemente progredindo. Você pode estacionar, você pode dar um pit stop na sua jornada evolutiva, você pode paralisar, mas retroagir, jamais. Você pode ficar parado em stand-by, aguardando você, com seu próprio livre-arbítrio, de sair da sua zona de conforto. Muitos de nós vivemos na nossa zona de conforto, não se permitindo agora em progredir. Então, você é responsável pelo seu próprio progresso, quer seja na Terra, quer seja no mundo espiritual. Mas na questão 779, ele vai falar sobre a marcha do progresso. A força para progredir aure o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O progresso é apenas fruto de um ensinamento? Olha a resposta. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, nem todos vai progredir de forma simultânea e que a missão daquele que progride mais rapidamente é estender as suas mãos, é ajudar aquele que está na retaguarda, como, por exemplo, as civilizações mais primitivas, não é? Que existe ainda na atualidade. Qual é a função daqueles que já atingiram um progresso moral e intelectual para ajudar as comunidades indígenas? Nesses últimos anos, Ana, eu tenho visitado comunidades indígenas. Se eu não me engano, a penúltima palestra que eu fiz aí para vocês, eu estava numa aldeia indígena e saí correndo da aldeia indígena para poder fazer a palestra aí com a nossa amiga Ana, lá na região de Entre Rios. Ou seja, esse meu contato com algumas comunidades indígenas, a gente acaba aprendendo muito. Muitas das vezes você acha que vai levar conhecimento e é você que aprende com eles, tanto nas comunidades indígenas como também nas comunidades quilombolas. Portanto, é um progresso de mão dupla. Esse progresso de mão dupla aprendemos com essas civilizações milenares, inclusive as civilizações indígenas brasileiras, que são os fiéis proprietários da terra Brasil, não é? Antes da chegada dos portugueses, o Brasil era habitado por quase 7 milhões de índios, ou melhor, 10 milhões de índios viviam em território brasileiro e eles eram de culturas altamente avançadas no que se diz respeito à tecnologia de caça, às relações sociais, as relações com as suas religiosidades de Tupã, o respeito à natureza. E a gente vê muito isso quando nós temos contato com essas culturas indígenas e que merece todo o nosso respeito, mesmo com todo o avanço da tecnologia, do progresso tecnológico, que é diferente do progresso moral e espiritual. Quando há um progresso moral e espiritual, nós respeitamos essas civilizações que são irmãs em humanidade e que também está passando pelo crivo do seu progresso. Para nós, é uma aberração uma criança indígena que nasce com defeito congênito é enterrada viva. Para a gente é uma aberração, mas para a cultura de algumas tribos indígenas, isso era algo muito normal. Mas na medida em que eles vão progredindo, vão tendo contato com outras civilizações
que vai lhe impulsionar o progresso moral, muda-se os seus padrões comportamentais, os seus padrões espirituais. Não é? Então, a questão 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Olha a pergunta que o senhor professor Rivail formulou aos espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. É o que a gente vê hoje na atualidade. Há um desenvolvimento tecnológico, científico. O homem, enquanto nós estamos no olho do furacão, em uma pandemia do coronavírus, que já matou mais de 4 milhões de pessoas no mundo inteiro, e que o não oficial, isso pode chegar a 10 milhões de pessoas no mundo inteiro, que provavelmente já perdeu a vida, e milhões de pessoas infectadas, e nós, a humanidade, pessoas indo ao espaço, pagando 2 milhões e 500 mil reais para passear em uma nave espacial, enquanto a humanidade passa fome e morre, e há bilionários que poderia, com esse valor de 2 milhões e 500 mil reais, matar a fome de muita gente, paga para viajar no espaço. A mídia televisiva, com todo o avanço da tecnologia, como se fosse um Big Brother da vida real, acompanha em tempo real a caça a um ser humano como se fosse um bicho, e todas as emissoras de TV, com as suas altas tecnologias, com os seus repórteres sensacionalistas, acompanhando a caça de um filho de Deus que estava sendo caçado por ter praticado um homicídio. E as pessoas, quando o alcançaram e mataram, até os repórteres comemoraram, soltaram fogos. Ô, James, o que você está querendo dizer, James? Que que ele não merecia morrer? Ele não teria que morrer? Não, ele teria que responder pelas suas ações, as suas atitudes. E se nós, não estou aqui para defendê-lo de jeito maneira, pelo contrário, ele teria que responder, sim, pelos crimes hediondos que ele praticou. Mas isso não dá o direito à humanidade, à sociedade, ainda embrutecida, de comemorar a morte de um injusto. A morte de um injusto. No caso dele, a morte de um injusto. E nós falamos em um mundo de regeneração, de progresso. Então, meus amigos do Luz e Caridade, Kardec, ele pergunta, nessa questão 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Claro que não. E aí ele desdobra. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal. Vá dizer isso aos legisladores. Deolinda Amorim, em um livro que se encaixa perfeitamente esse capítulo da Lei de Progresso. Deolinda Amorim, ele escreveu um livro nos anos 80, cujo título do livro se chama O Espiritismo e os Problemas Humanos. Dentro desse livro, há um capítulo que Deolinda Amorim vai dizer o seguinte, Ana, na medida que o homem se moralizar intelectualmente, moralmente e espiritualmente, as instituições vão se moralizar, porque as instituições públicas, as autarquias, o mundo corporativo,
é feito de pessoas. E na medida que as pessoas mudam o seu comportamento ético, moral e espiritual, estas órgãos públicos, instituições, vão se modificar. Muda-se o padrão do indivíduo, mudará as leis que regem a Constituição terrestre. E não nesse tipo de padrão que nós estamos ainda vivenciando, retroagindo na época da Velha República. Depois de 150 anos da Velha República, a gente ainda agora voltou de novo a acender questões que já foi ultrapassada, já foi deixada para o passado. Significa que a sociedade, que é constituída de espíritos encarnados, ainda tem esses padrões de se retroceder, padrões do passado. Eu comentava com Tânia Pastore, eu liguei para a Tânia mais cedo, meia hora antes da palestra, porque eu comentava com ela que eu tive um sonho esta noite. Eu passei a noite inteira sonhando com o bairro do Santo Antônio, além do Carmo. Eu vi o bairro do Santo Antônio não como ele é hoje, no século XXI. Eu via, era outro aspecto físico que o bairro do Santo Antônio tinha. Habitado por pessoas que tinham outros tipos de padrões de comportamento. Eram outros tipos de pessoas que usavam roupas, vestes, completamente diferentes das pessoas que circulam aí no bairro do Santo Antônio e nos bairros circunvizinhos. E eu comentava com Tânia, o que me chamou a atenção nesse sonho, eu passei a noite toda sonhando com Santo Antônio, além do Carmo, quando de repente eu me vejo em uma praça, e essa praça era a Cruz do Pascoal. E lá eu vi um casarão bastante danificado pelo o tempo, e aparece um rapaz e que me diz: eu sou o Pascoal. Eu que sou Pascoal, o proprietário da Cruz do Pascoal, e eu travei esse diálogo com ele. Depois eu acordei, e por incrível que pareça, eu comentava com Tânia que no final do sonho, eu sonhei com Tânia, disse: liga para Tânia que ela vai lhe falar alguma coisa sobre a Cruz do Pascoal. E aí eu sei, né, que a história conta que Pascoal Marques Almeida, ele foi um português. Ele criou aquela cruz para a sua devoção, pelos os desfiles que tem. Isso ocorreu, sabe quando, meus amigos? Ocorreu ontem, 278 anos atrás. A Cruz do Pascoal foi construída em 1743. Até 2021, 278 anos. O bairro do Santo Antônio tem mais de 270 anos. O que eu quero dizer com você, o que é que tem a ver com a questão 780 do Livro dos Espíritos? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Imagine que o bairro do Santo Antônio, em 1743, era habitado por moradores soteropolitanos, por portugueses, por franceses, por outras etnias, e que essas pessoas foram evoluindo. Eu imagino que o Pascoal Marques de Almeida, o seu Pascoal, que criou essa cruz em homenagem à sua devoção, certamente ele é um espírito que nesses últimos 278 anos deve ter progredido e, quiçá, quantas vezes ele não reencarnaria no próprio bairro do Santo Antônio, além do Carmo. Isso são hipóteses. Então, as sociedades vão se modificando. E é essa questão que Kardec vai dar um desdobramento na questão 780, quando ele diz assim: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensível o bem e o mal. Eu já falei, né?
No item B, como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também, agora faz a gente lembrar o que está acontecendo na atualidade. Vejamos bem, como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. E aí, olha a resposta. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral. Ou seja, as civilizações mais avançadas em tecnologia, em avanço, pode ser uma sociedade pervertida, e a gente está vendo isso na humanidade. A humanidade estava atingindo o ápice com Sodoma e Gomorra, a perversão da humanidade, a libertinagem, e aí vem uma pandemia para dar um freio moral na humanidade, nas várias classes sociais. A pandemia do coronavírus, ela é uma proposta ética, é uma proposta terapêutica para frear os impulsos instintivos da humanidade, meus amigos. Diante dessa pandemia, a gente ainda continua matando, continua caçando seres humanos como se fossem animais. Então, na questão 781, ele diz assim, a pergunta, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Será que nós temos essa capacidade de paralisar a marcha do progresso? A resposta é bem objetiva. Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Olha aí. Parar não, mas a gente pode embaraçar esse progresso. É o que está acontecendo hoje com a sociedade brasileira, com a humanidade. Em vez da gente progredir, a gente vai resgatando velhos fatos históricos que já foi superado. Isso está muito no nível dos padrões de evolução do indivíduo. Nós somos uma coletividade de 8 bilhões de criaturas humanas. É evidente que nós não estamos no mesmo nível de evolução, de maturidade psicológica e espiritual. Portanto, meus irmãos, a gente deve perceber e sentir que, quando Jesus esteve conosco, e ao apresentar o projeto da Boa Nova, eu venho comentando que Jesus veio à Terra apresentar o projeto da Boa Nova. Esse projeto da Boa Nova, ele é constituído de leis inviolável, porque o projeto da Boa Nova é o evangelho do Cristo cósmico na Terra para mudar os padrões comportamentais, morais e espirituais das criaturas humanas em humanidade, na Terra. Porque nós repetimos padrões. Nesses últimos 278 anos da história da Cruz do Pascoal, quantos espíritos não reencarnaram no bairro do Santo Antônio, além do Carmo? Inclusive, Irmã Dulce, que fez história ali na região. Quantas figuras, quantos espíritos evoluíram e reencarnaram incessantemente no mesmo bairro do Santo Antônio, além do Carmo. Portanto, meus queridos irmãos, nós somos responsáveis de atrapalhar o progresso da humanidade com o nosso egoísmo, com as nossas insensatez. Na questão 783, ele diz assim,
segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. Esse aperfeiçoamento ele é lento, gradativo, mas sempre progressivo. E ele diz assim: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deverá, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Esse abalo físico e moral é para impulsionar todos nós. A tsunami de 2002, que matou 300 mil pessoas. Era noite de Natal, 25 de dezembro. Estávamos no mundo ocidental comemorando o nascimento de Jesus. E uma parte do planeta do outro lado do continente, com a diferença de 12 horas no fuso horário brasileiro, uma onda gigante, que em japonês é tsunami, sim, emergiu das profundezas do mar asiático, da Oceania, quebrando as placas tectônicas que irrompeu com ondas gigantes de até 100 quilômetros de velocidade, matando instantaneamente 300 mil pessoas, enquanto nós comemorávamos o nascimento de Jesus. Filomeno de Miranda, anos depois, vai publicar o livro Transição Planetária. E no livro Transição Planetária, ele vai falar sobre a grande tragédia da tsunami, que era necessário para o progresso da humanidade, porque havia muitas pedofilias, muita sexolatria, muitas insensatez humanas, e que a humanidade precisava ser abalada. Mas a humanidade não aprendeu. Quando foi em março de 2011, veio uma onda gigante e atingiu o noroeste da ilha japonesa, o Japão, matando 21 mil pessoas. Mas a humanidade não aprendeu. Veio o furacão Katrina, matou 1.800 pessoas, mas a humanidade não aprendeu. Veio as grandes enchentes no território brasileiro, milhares de pessoas perderam a vida. Houve a ganância humana de uma represa romper e matar mais de 300 pessoas, mas a ganância humana, o homem não aprendeu. E aí veio, no ano passado, por forças que regem o planeta Terra sob a égide do Cristo planetário, junto com os seus diretores espirituais, e foi dado o sinal de alerta. Está na hora da humanidade evoluir pela dor. Infelizmente, veio o coronavírus e está aí ceifando vidas. Entes queridos nossos, como eu, o nosso querido Arnaldo Dutra, ex-presidente do Centro Espírita Humberto de Campos, desencarnou vítima do coronavírus. Muitos amigos nossos, de todos nós, mas nós não aprendemos. Até quando? Como vai dizer Castro Alves, lembrando um bate-papo que eu tive com o seu Léo há muitos anos. Eu conheço o seu Léo quando ele era novo ainda. E que eu comentava com ele sobre Castro Alves. Ó Senhor Deus dos desgraçados, que fizestes, ó Senhor Deus, albatroz, albatroz, que fizestes estas criaturas que é jogado do navio negreiro. Falava do sofrimento e da dor dos escravos que eram jogados em alto mar. Qual é a origem dos nossos sofrimentos? Será que a gente não aprende?
James, o que fazer? O que fazer? Mude. Você. Você, mudando, mudará a humanidade. Se nós falamos muito sobre o mundo de regeneração, esse mundo de regeneração certamente terá outras leis, outras bases, outros padrões da lei de progresso, que não é essa lei da sociedade, que ela é transitória, mas o futuro da humanidade, as leis sociais que vão reger a sociedade do futuro, é baseado na ética do amor ao próximo, a ética das bem-aventuranças, do respeito ao próximo, da política de inclusão e não de exclusão, da política da ecologia corretamente, como eu venho comentando nas nossas lives sobre a ecologia e a relação com o homem. A Mãe Gaia tem e é um organismo vivo. A Mãe Gaia tem os seus chácaras, como nós temos os nossos chácaras. Estamos conectados com os nossos chácaras, com os nossos plexos, complexo do planeta Terra. Então, o que acontece na Terra, acontece conosco. Conforme está no último capítulo do livro A Gênese, os novos tempos, a nova geração será regida por leis mais éticas, mais soberanas, mas ocorrerá no dia em que você mudar, porque quem faz a lei, a sociedade, é você. Portanto, meus queridos irmãos, considerações sobre a lei do progresso. A gente ainda tinha até um tempinho ainda, mas vamos dar Eu não continuidade. estou ouvindo, Está me ouvindo Ana. agora? Toda vez é isso. Eu não estou ouvindo. É bom você escrever, viu? Está ouvindo? Está ouvindo? Eu não Tá estou ouvindo? ouvindo. Você pode escrever. Pessoal, vocês aí estão me ouvindo? Deixa eu ver se alguém vai responder. Você estava me ouvindo antes? Você estava me ouvindo antes? Tá? Eu vou voltar, certo? Espera aí que ele dá uma saidinha e ele retorna. Valeu, Taninha. Valeu, Zildinha, querida. Espera aí que ele vai voltar. Deixa eu ver se ele vai pedir aqui. Voltei. Pronto. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Pronto. Estou. Então, vamos lá. Você iniciou a sua doutrinária do dia de hoje, você fez alguns comentáriozinhos na questão das crianças que nasciam com um pouco de deficiência e os indígenas, eu acho que foi isso mais ou menos, né? Você falou tanta coisa boa que enterravam as crianças vivas, mais ou menos isso? Pelas suas Exatamente. deficiências? Pronto. Os recém-nascidos que tinham deficiências, eles enterravam. Eu assisti um filme, foi baseado em fatos reais, ontem, e você tocou no assunto assim perfeito. O quarto dos esquecidos. Eram as fazendas antigas e lá existia no sótão uns quartos. Agora, a fechadura era só por fora. Por dentro não tinha como a pessoa sair.
Então, os pais, os filhos nasciam com defeitos no rosto, os pais simplesmente trancavam seus filhos, esperavam até a tenra idade, 11, 12 anos. A mãe alimentava, beijava, tinha cuidado com seus filhos, e o pai ia lá e matava. Imagine, eu fiquei horrorizada. Aí você vem, a cada dia a gente caminha para uma humanidade, vamos dizer assim, mais humana nessa questão. Porque hoje tem mães que amam seus filhos com síndrome de Down, ama os seus filhos com microcefalia. Então, quer dizer que o progresso, ele é necessário para a nossa evolução. Hoje, você vê, o nosso centro, ele estava sendo criado ali naquela coisa presencial. Então, a pandemia nos veio para nos colocar na mídia, coisas que não sabíamos. Então, a gente teve que aprender, teve que se engajar nessa nova era, na era da tecnologia, na era das lives, para poder aprender e colocar, levar a voz do Centro Espírita Luz e Caridade até os seus irmãos. Assim como todas as casas estão fazendo isso, né? Palestrantes estão sendo convidados de outros lugares, pensamentos diferenciados. Então, o progresso é necessário. E ainda existe pessoas que se bitolam só aquilo, é aqui, é isso, não, eu não quero, não vou me adentrar a lives, a redes sociais, porque isso não vai me levar em nada, não vai me engrandecer em nada. Então, se existe, é para evoluir, é para o nosso progresso. Assim como existe para o mal, existe para o bem. Porque hoje o que nós fazemos é para o bem, é levar a palavra de Jesus aos nossos amigos menos esclarecidos. Porque não vem só pessoas de que você conhece ou que faz parte do centro espírita que você frequenta. Vem outras pessoas. Assista a live, é bom. Vai falar sobre isso, o assunto é bom. Então, vale a pena você se instruir, vale a pena você tentar entender a mídia e querer levar a voz da sua casa, para os menos esclarecidos. É uma opinião minha. É uma opinião minha. Viu? Então, nós do Centro Espírita Luz e Caridade agradecemos de coração pelas suas belíssimas palavras. Temos que realmente fazer uma grande reflexão diante desse tema lindíssimo, a lei do progresso. A gente não pode estacionar, a gente tem que seguir sempre, não é? Então, ó, está na hora de acordar, está na Com hora. certeza, Ana. Aproveitando aqui o espaço, Ana, o filho da nossa companheira aí, Tânia, sofreu um acidente, mas ele está bem. Mas vamos orar pelo filho de Tânia Pastore, por todos Sim, nós, não é? sim, Porque a oração, ela tem essa função terapêutica de sim, nos fortalecer nos nossos momentos delicados, de dor de uma mãe, de dor de um pai. A humanidade está em um luto coletivo, nós estamos em luto. E vamos, como você falou, aproveitar esse espaço das passo, redes sociais de direcionar as nossas mentes para a edificação do bem, orando para as pessoas, para que a gente seja beneficiado, porque só há um único caminho, não há dois caminhos, só tem um único caminho, que é o com certeza. caminho da perfeição, o caminho do amor. Esse é o único caminho. Os outros demais são opções equivocadas dos irmãos em humanidade, mas Com só certeza. existe um caminho, que é o caminho verdade
e vida. Esse é o último, é o único caminho. Caminho, Isso. verdade e vida. Eu aproveito, eu gostaria que hoje você fizesse a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, timoneiros da humanidade, envolva-nos, nosso Senhor, ao nosso querido irmão Léo Vigildo, a sua esposa, todos os trabalhadores, diretores desta instituição de caridade, a nossa irmã Tânia Pastore, na figura de uma mãe, ao seu filho que se recupera de um acidente, que os benfeitores espirituais estejam no lar da nossa digníssima irmã Tânia Pastore e no lar de cada um de nós. Porque Jesus nos ensinou, meus queridos irmãos, quando estivéssemos falando em seu nome, ele se faria presente no lar e em nossos corações. Sejamos tocados pelo amor incondicional da Virgem Maria de Nazaré. Que Maria de Nazaré, com seu manto de amor, que recobriu o corpo inerte de seu Filho Jesus, recubra e aqueça as dores das nossas almas. Gratidão, muita paz. Que assim seja. Te agradecemos, agradecemos a todos os nossos irmãos aqui presentes e aproveito, convido vocês para estarmos juntos. Na quinta-feira teremos Naon Castro com o tema O Óbolo da Viúva. Gratidão, beijo no coração de todos, amo vocês. Jamisnei, amo você, meu irmão amado. Até a Obrigado, próxima. Ana. Obrigado. Tchau. Tudo de Um abraço. Ok, obrigado. tchau.